Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos novamente aqui para mais um podcast com essas pessoas incríveis que nos acompanham. Pessoal, fico muito feliz de ter com vocês hoje uma pessoa muito interessante chamada Jéssica Barbeto. Barbeto, né? Isso. Ela vai já se apresentar, mas antes tenho que falar uma outra coisa muito importante, gente. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo e mostrar para todos os seus inimigos, amigos, pessoas conhecidas, familiares, para todo mundo sobre o nosso podcast. Compartilhe com eles, porque quanto mais gente saber desse podcast, mais gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre o autismo. Meu nome é Antônio Augusto Ferreira Neto, acompanhado pela Lilian Ferreira. Mãe do Antônio, mais conhecida como Mãe do Antônio. Eu perdi minha identidade. Mas é isso aí. Hoje nós estamos aqui com a Jéssica. Vai ser uma oportunidade da gente estar falando sobre um assunto que até agora a gente ainda não falou, né? Vamos falar um pouco sobre terapia ABA. E assim, Jéssica, queria que você se apresentasse, falasse sobre você profissional e como que você chegou até esse momento autismo. Tá, vamos lá. Eu sou neuropsicóloga, analista do comportamento e sou mestre em sociedade de desenvolvimento. Hoje eu atuo como gestora nacional de terapias e aí auxilio a clínica do autismo na cidade de Marialva, né, uma clínica do município. Eu comecei a trabalhar com autismo logo no meu primeiro ano de atuação, que foi um paciente que eu lembro dele até hoje, assim. Fiquei com ele um bom tempo. A mãe dele chegou para atendimento na minha cidade, Marialva, né, uma cidade menor, e trouxe ele. E ela me disse assim: Jéssica, eu já passei por vários psicólogos e nenhum consegue dar continuidade no acompanhamento dele. Até então eu não estudava análise do comportamento, não estudava o autismo em si. Estava fazendo atendimento convencional, né? E aí eu tinha 2 desafios ali, né? Eu fiz o primeiro atendimento, eu não sabia como conduzir. E era um autismo nível 3 de suporte, com X frágil, DI, tinham várias comorbidades ali associadas. E aí eu tinha 2 opções, né? Ou eu ia estudar, ia aprender, ou eu desistia também. E aí eu falei, não vou desistir, eu não sou uma pessoa que desiste muito fácil, assim. E fui atrás, comecei a estudar. Fiz a minha primeira pós em transtorno do espectro autista, que era mais ampla, para eu poder conhecer mais as abordagens, ver quais eram os tipos de intervenção. E depois, na pós, né, eu conheci a análise do comportamento de maneira mais aprofundada, já conhecia ali da faculdade, e resolvi entrar mesmo na análise do comportamento, por ser a referência do acompanhamento para o autista, né? Aí eu fui fazer a pós em análise do comportamento, comecei a atender o público, especifiquei meu público para criança, depois especifiquei para o público TEA, entrei na coordenação, depois fui para a supervisão ABA, e assim foi, né? E hoje eu fico na gestão e faço avaliação aí de adolescente ou adulto. Nossa, que maravilha, tem alguém fazendo avaliação de adolescente e adulto, né? Sim, sim. Fala assim que é muito difícil. A gente tenta buscar temas para adulto e a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande. Porque, assim, muita gente nos procura, até por conta do Antônio ser adulto. Então, assim, para pedir indicação de em quem vou levar, o que eu vou fazer, né? Ainda mais que essas pessoas se descobrindo autistas agora. Porque os que estão vindo de criança, você sabe que já está vindo com algum tipo de intervenção. Claro que a gente sabe que nem todo mundo consegue tudo. Uhum. Mas eu queria que você explicasse para a gente, assim, como que o ABA surge e qual é a efetividade dele. Tá, então vamos lá. O ABA, ele veio da análise do comportamento, que é uma ciência, né? Então ela é bem ampla. A gente não está falando só de uma abordagem de intervenção. Ela é muito ampla e ela é comprovada, né? Cientificamente. E a partir disso, a análise do comportamento, ela vem lá de trás do Skinner. Acho que muita gente conhece o Skinner, que fazia os experimentos com os ratinhos. E ele ali fazia o estudo com base no comportamento. E o que a gente tinha ali? De que todo comportamento ele tem um antecedente, ele não acontece por acaso.
Exato. E a partir desse antecedente, a gente tem o comportamento e esse comportamento gera uma consequência. Essa consequência é no nosso dia a dia, ela acontece com a gente o tempo todo e essa consequência pode reforçar com que o nosso comportamento continue a acontecer ou ela pode, então, extinguir aquele comportamento. Então, se você tem um comportamento e a pessoa, né, ou alguém ou algo naquele local faz com que você se sinta desconfortável, a chance de você reproduzir aquele comportamento novamente é menor, porque foi desconfortável. Agora, se o que gerou foi algo que trouxe algum benefício ali para você, a chance de você aumentar é maior. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Vamos dizer que estamos passeando no parque e tem uma criança que quer chupar um pirulito. Né? Por quê? Qual que é o antecedente? Ela viu que tem outras crianças no parque ali chupando pirulito. Então, ela quer o pirulito também. E a mãe fala que não, a família ali fala que não. Ela começa a chorar. E aí, para acalmar, ela fala, não, tudo bem, então vamos dar um pirulito para você. Aí pega e dá o pirulito. A chance dela chorar, né, ter esse comportamento, quando ela quiser alguma coisa, na próxima vez vai ser muito grande. Exato. Então, aqui dei um exemplo bem básico, né? Não é esse tipo de comportamento que a gente fala ali quando a gente vai cuidar de criança, adolescente ou adulto dentro do espectro, mas para entender o que a gente faz de análise funcional. Então, a análise funcional é isso. A gente olha para um comportamento, que nossa vida inteira é comportamento. Tudo que a gente fala, imitação, nossas posturas, são todos comportamentos. Então, a gente tem o comportamento e esse comportamento ele tem um antecedente e ele vai ter uma consequência que vai aumentar ou extinguir esse comportamento. E o que a gente vê, por que ela foi, hoje ela está tão assim alta para falar de pessoas dentro do espectro? Porque o espectro ele apresenta déficits no comportamento. E aí a gente tem uma ciência que tem todo o embasamento que vai fazer com que esse comportamento evolua ou extingua, né, conforme a necessidade. Então, e aí a gente faz todo esse trabalho de análise funcional para chegar no aumento dos comportamentos. Quando a gente fala de criança, por exemplo, a gente fala de criança, uma das principais reclamações é a fala, né? Acho que é uma coisa que incomoda muito e traz ali um aperto muito grande das crianças não estarem falando, e a gente sabe que isso também acaba dificultando a vida delas, né, afora. E a fala, ela não é nada além de um comportamento. Para você falar, você precisa imitar, você precisa olhar para a pessoa que está ali à sua frente, você precisa fazer todo aquele movimento com a boca, né? É um comportamento também. Então, a gente vai fazer todo um estudo do porquê que essa criança não está desenvolvendo a fala e preparar um treino para que ela desenvolva essa fala. Aí, uma coisa importante de falar, vou até abrir isso aqui para vocês, eu tinha muito preconceito com a análise do comportamento. Por isso que eu fui minha primeira visão foi ir para outro tipo de... uma pós abrangente, para eu conhecer outras possibilidades. Porque eu pensava, né, que ela era muito aquele treino assim, sim, sabe? É a visão que a gente tem, na verdade. Isso, né? Aquele treino do ratinho mesmo. Que eu ia pegar uma criança, um adolescente, ia pensar ele ali dentro desse... Adestrar igual um cachorrinho. Isso, adestramento, exato, essa palavra. Então, eu tinha muito preconceito mesmo com essa visão. Mas quando eu fui vendo que eu precisava pensar em algo, né, que fosse mais efetivo, que trouxesse mais resultado, eu comecei a estudar aí realmente sobre análise do comportamento, conversar com pessoas que eram da análise do comportamento. Assim, realmente resolvi entrar nesse mundo, falei, vou tirar esse preconceito e tentar entender. E foi quando eu entendi que hoje a análise do comportamento ela já não é mais assim. Ela veio de uma base muito rígida, mas a gente também, né, já percebeu que não é só isso. A gente tem todo um contexto por trás. A gente tem as situações emocionais que também fazem a diferença ali. Então, ela já não é mais assim. Né? É preparado um plano terapêutico, é feito o treinamento, mas não o adestramento. Também tem toda a questão da qualidade do profissional. Com certeza. Com certeza. Não, porque você vai encontrar profissionais que vão basicamente fazer trabalho de adestrar. Tem profissional ruim, eu acho que em qualquer área. Exatamente. Né? Qualquer profissão. Isso, exato. Mas hoje eu já enxergo a análise do comportamento muito diferente do que eu via antes. Inclusive, um dos princípios dela é de que ela seja o melhor
dentro daqui das possibilidades que a gente tem, né? A melhor experiência do paciente, né? O que eu posso oferecer de melhor para ele. Então, eu vou fazer com que aquilo seja bom também para ele, seja interessante para ele naquele momento. E o principal é que seja individualizada. Pense num contexto desse paciente, a gente vai preparar aí junto com ele. Você vai fazer a avaliação do paciente para depois verificar qual vai ser a intervenção. Exato. Como vai ser feito. Como vai ser feito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a melhor idade? A gente sabe que o diagnóstico é precoce, mas que vocês veem que se você pegar uma criança de 3 anos hoje e você pegar uma de 8, que teve um diagnóstico tardio. O ideal, né, a gente sabe que é a intervenção precoce, então que a gente comece o quanto antes, né? Uma criança de 8 anos, a gente consegue desenvolver ela também, mas se ela já tiver comportamentos muito rígidos, né, e disfuncionais, com uma alta intensidade, a gente vai demorar mais para conseguir fazer com que esses comportamentos sejam ali evoluídos, né? E eu acho que a questão principal é que ela pode ter intensificado algumas coisas que talvez lá com 3 anos ela não tinha. Sim. Porque o que a gente vê, inclusive com muitos adultos que não tiveram um diagnóstico no tempo ali que a gente considera correto, né, na infância, e aí vem um diagnóstico tardio, a intensificação de sintomas que antes eles não tinham. Talvez eles eram um nível 1 de suporte ali e acabaram sendo expostos a situações, porque a sociedade impõe que a gente precisa se expor muitas vezes e, né, eles acabam fazendo isso e acabam intensificando esses sintomas e aumentando o nível de suporte lá na vida adulta. Então, assim, com 8... Você vai ter feito abo quando criança, né, mãe? Você é bem funcional, né? Funcionado. Você teve uma boa terapeuta. Exatamente. Mas com 8 anos a gente consegue desenvolver. Eu falo que não existe nada perdido. A gente Você só vai encontrar mais dificuldades. Ali, Exato. barreiras. Vai precisar de muito auxílio da família, muito auxílio da escola, da onde essa criança está inserida, porque só a terapia não é suficiente. É aquilo que a gente sempre fala, não existe terapia que tipo assim, eu descubro que meu filho é autista e eu saio de lá com a receitinha de bolo do médico, que todo mundo vai ter que fazer a terapia, e eu acredito que aquilo ali vai resolver a vida do meu filho. E eu acho que eu não faço parte desse pacote, né? Eu acho que na receitinha de bolo tinha que estar escrito lá. Isso. Família deve fazer parte desse processo. Eu acredito que seja o principal. Se a família não está envolvida, evolui. Falar que não evolui vou estar mentindo. Sim, porque senão não teria efetividade o trabalho do profissional. Isso, evolui, mas não chega perto daquilo que a gente conseguiria atingir, se não tiver o auxílio da família que vai estar ali no dia a dia. Porque é o que eu falo, a vida da criança não é no ambiente controlado. O ABA é feito no ambiente controlado. As terapias são feitas em ambientes controlados. Sim, e você vai expor essa criança para o mundo. Exato, e a vida dela é lá fora. É lá fora, e você tem que trabalhar para esse mundo lá não fora. Não dá para viver dentro de um quarto. Exatamente. Não, claro e aí, se ela não sabe, se a família não auxilia essa criança ou esse adulto, esse adolescente, enfim, no dia a dia dele, ali nas atividades de vida diária, ali na rotina, não adianta. Ele vai vir para a clínica. As coisas básicas, né? Tipo assim, enquanto está em terapia, a criança vai lá, pega o copo de água, tem a ação de pedir, quer um copo de água, vai beber. Chega em casa, a mãe vai e já leva o copo de água e não precisa da criança nem se manifestar. Ou então coloca um celular para ela ficar, paradinha ali. Isso sim, eu estava vendo, agora há pouco eu estava vendo um vídeo, hoje cedo, na hora que eu acordei, de uma pessoa falando que hoje é muito fácil você justificar comportamentos com diagnósticos. Não significa que toda criança que faz birra é autista, não significa que toda criança mal educada é autista ou hiperativa ou qualquer coisa. Então, assim, e é muito mais fácil a gente justificar comportamentos falando que tem um problema diagnóstico, do que você falar assim, não, meu filho... O que eu posso mudar? Porque aí a responsabilidade é tua. Uhum. Você não está dando conta. E aí fala assim que as crianças hoje, você usa o celular ou qualquer outro, né, eletrônico de babá eletrônica, porque você quer ter o teu tempo também, enquanto, né? Eu estou na rede social, Tônio, fica quieto. Isso, né? deixa eu fazer o meu aqui também. Eu cuidar da minha vida. Então, a gente transfere, né, a responsabilidade. Isso. Não, e você está transferindo para
para um eletrônico. É assim, o que eu vejo. Existem momentos e momentos. É claro que vai ter momentos que você vai precisar, né, colocar ali, né? Só que existe também existe, na verdade, um excesso, né, muito grande. E precisa haver uma responsabilização. E eu não falo nem especificamente de pessoas dentro de um transtorno. Estou falando no geral. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Ó, eu tenho um filho de 6 anos. Né? E eu fui na escola conversar para ver como que estava lá na escola, e ela me trouxe que ele precisaria fazer um reforço porque ele precisava de treino para leitura. E aí eu fui bem sincera com a professora. 6 anos. Ele realmente está com uma pequena dificuldade na leitura. Não é que ele está tendo dificuldade, mas ele precisa treinar, ler mais vezes para ele pegar o jeito, né? Porque a leitura também é um aprendizado. Sim. E eu fui bem sincera com a professora no sentido de que estava tendo falha em casa. Eu não estava conseguindo sentar com ele na mesa para ele fazer tarefa. Então, eu tô com uma filhinha de 7 meses. Aí, eu ficava com a nenenzinha, aí tentando dar atenção para ela. E com ele, aí ele fazendo tarefa no sofá, sabe? Sem a gente ter esse tempo. A gente também tem uma academia. E aí, estávamos sem o recepcionista. Eu estava trabalhando à noite também. Então, assim, estava totalmente disfuncional em casa. E aí, refletiu nele. Depois da nossa conversa, eu queria saber dessa academia. E aí, refletiu nele, que é o que acontece com todas as crianças. Os nossos comportamentos enquanto família dentro de casa vai refletir no comportamento deles. Primeiro e foi o que aconteceu. Primeiro que os exemplos estão tudo ali. Exato. Né? E aí, eu fui sincera. Eu falei assim, é uma falha nossa, não é ele. Ele está assim, disperso, tudo, porque a gente está assim em casa. A gente não está organizado desse jeito. E aí, eu falei, agora a gente vai se organizar. Sentei, falei com meu marido, falei com ele, com meu filho, sentei com ele, falei, filho, olha, a mãe entendeu que a gente estava fazendo errado, agora a gente vai sentar na mesa para fazer tarefa, a mãe vai fazer isso, e pronto, a gente está fazendo, em 3 dias que a gente mudou isso, ele já está lendo diferente, sabe? Eu tinha que assumir que o nosso comportamento estava errado ali naquele momento. Mas deixa eu falar uma coisa, 6 anos, assim, já existe essa cobrança de leitura? É porque ele já está no primeiro ano, ele é adiantado. Porque ele faz aniversário em fevereiro. Aí tem o Antônio entrou com 6 também. Aquele corte, né? E aí a turminha dele já lê desde o ano passado. Ele também já lê, só que aí precisa treinar um pouco mais, porque senão ele não vai acompanhar a turma, né? Mãe, eu fiquei pra trás mesmo, hein? Você não ficou pra trás, não. Fiquei sim, esse povo tudo super avançado hoje em dia, comparado a eu. Não, mas o que a gente tem que ver? Hoje em dia, não é comparado a você, acho que é comparado a todos. Hoje em dia, as crianças estão num nível muito avançado Muito mesmo. avançado. Eu lembro que, lógico, vou falar de uma época de 50 anos atrás, né? Eu com 6 anos, eu entrei na escola com 6 anos. Hoje em dia eu a gente fui é com 4, alfabetizada, né? com 6 anos. Quer dizer, eu aprendi a ler e escrever com 6 anos. Não era uma época que existia maternal. Hoje em dia entra com 4, eles começam a alfabetização com 4 anos. E aí acaba tendo essa cobrança um pouco maior, assim. E o que eu percebi é que ele realmente não estava tendo esse tempinho dele, sabe? A gente estava nessa um monte de coisa para fazer, uma bebezinha no meio. Não tem. E eu falo assim, e querendo ou não, a gente acaba tendo que... a gente sabe que a educação, ela não está adequada. Uhum. Então, assim, eu falo, poucas pessoas têm esse acesso. Esse luxo. Né, ao luxo de ter uma escola que realmente vai estar trabalhando. A gente vê que a coisa funciona mais em volume de massa, no sentido, se a escola chegou no nível lá que o governo quer, tá legal, né? E a gente sabe que se a gente tivesse uma educação plena, né, desde a infância, a gente não precisava nem de cotas. Eu acho, né? concordo. As pessoas, todo mundo teria qualidade de ensino para poder chegar numa universidade e entrar. Exato. Então, assim, não tem justificativa. E eu acho que essa visão, que é mais importante, né, é de que, assim, tem que ter esse apoio e essa responsabilidade da família junto, né? Não que a responsabilidade de um comportamento seja 100% da família, claro que não. Mas é porque tem todo... né, um aval atrás, e existem os diagnósticos, a gente tem que levar isso em consideração. Só que também existe qual é o meu papel, o que eu posso fazer para ajudar, então, né? Meu filho é a pessoa que eu mais amo na minha vida, então eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar ele. Eu não vou deixar só a escola colocando ele num reforço e só o reforço ser o suficiente, se eu posso mudar alguma coisa em casa para ajudar ele também. Exatamente. Então,
Responsabilidade não pode ser só do outro, exato. Né? E acontece muito essa responsabilização do ambiente clínico e acaba, né, não trazendo tanto, não generalizando. Existem muitas famílias que fazem o papel delas ali também. Existem famílias que têm N dificuldades e que a clínica tem que estar aberta a acolher essas dificuldades, sim, a entender e ver o que precisa ser feito. Mas também existem aquelas que negligenciam e que não dão total atenção ali. Nós, por exemplo, aqui em Maringá mesmo são feitos vários cursos para pais, para treinar, para auxiliar, para trazer temas importantes, né? Inclusive, um deles você está convidada aí, né? E a gente tem uma aderência muito baixa. E é algo gratuito, tem um coffee break, é num sábado, tem pessoas para cuidar das crianças, justamente para que não consigo levar, né, aquela coisa. E a gente ainda tem uma aderência baixa, mas eu não vou desistir. Vou continuar lutando para as famílias participarem. É aquele negócio, eu falo assim, pais e mães não sabem ser pais e mães hoje em dia. Existe uma dificuldade. Existe. Eu acho que é da própria geração, não é totalmente... É claro que assim, estou falando eu enquanto mãe de uma mãe que fui mãe há 30 anos atrás. Sim. Né? Hoje então, em dia... assim, os objetivos eram diferentes. É lógico que todo mundo que casa quer ter filhos. Mas a gente sabe que, assim, hoje a gente vê muita criança, porque eu falo assim que não é adolescente ainda, que já começa a ter filhos com 13, com 14, tem outro filho. Esses dias eu fui num CRAS, aí tinha uma mãe com 3 crianças e ela estava grávida. E ela ia ter, e ela ainda tinha mais um filho. Eram 6 crianças. Nossa. 6 crianças, não tinha nenhum mais velho. Mais velho. Eu falo assim, como que uma mãe de 6, se numa família dessa ela tiver 3 filhos autistas, que corre o risco, como que uma mãe dessa vai dar conta? Não vai, mas só que assim, o certo era não ter tudo isso de filho, principalmente uma pessoa com dificuldade financeira, e as famílias maiores são as pessoas que menos têm, né? O poder aquisitivo é lá embaixo e são as pessoas que mais têm, porque hoje a pessoa que ela tem condição, ela tem um filho. Sim, hoje em dia ter filho é caro. É investimento. É um investimento, né? É caro. E o que a gente pensa hoje? A nossa vida ela ficou muito apertada no sentido que a gente não está satisfeito em trabalhar 8 horas por dia. Eu trabalho das 7 da manhã à meia-noite. Eu sei como é. Então, assim, aí eu vou dormir 1 hora da manhã, 5 e meia, 6 horas, eu já estou acordando para nova etapa. Nós somos cobrados por isso, né? Então, assim, como que... É lógico, se eu tivesse hoje minha idade de ser mãe, como que você dá conta de ter um filho? Porque você está trabalhando tudo isso porque você precisa sobreviver. A impressão que você tivesse que abrir mão de uma coisa para poder ter um filho. Exatamente. E é para onde a gente está caminhando. Isso, o julgamento é muito grande, né? Acho que é um julgamento de todos os lados, assim, no sentido de se você tem um filho, vamos pensar em uma família estruturada, né? Que se preparou para ter um filho. Mas ali precisa, como o Antônio falou, escolhas, né? Você vai abrir mão de trabalhar para poder cuidar do filho. Mas hoje em dia, o trabalhar, ele está muito voltado a dizer quem eu sou, sabe? Por exemplo, as pessoas se apresentam, normalmente elas já falam o que ela faz, né? Eu sou a Jéssica, sou psicóloga, neuropsicóloga, enfim, você tem uma função na sociedade. E aí ela tem que abrir mão disso, que talvez isso seja algo que traz uma qualidade para ela. Ou o contrário, ou ela deixa o filho em casa, então, e vai trabalhar. O julgamento acontece de ambos os lados, né? Se você deixar em casa, você vai ser julgado porque você deixou seu filho em casa e com alguém para cuidar, e se você for... se você ficar em casa, você também vai ser julgado porque você não está fazendo parte. Você não está fazendo nada. Você não está produzindo, né? Aí você perde, né? As pessoas ao seu redor já não vão querer estar perto de você, você já não está mais inserido na sociedade. Você não tem mais nada para contribuir. Você já não é mais ninguém ali, né? Você já perde essa visão. Isso é algo que as pessoas sentem, isso, infelizmente. E o que acontece hoje é que a vida está muito corrida, né? Uma cobrança muito grande, você precisa produzir o tempo todo, você precisa estar o tempo todo mostrando alguma coisa, fazendo alguma coisa, senão você não é ninguém, né? E o que acontece é que a gente também está cobrando isso das crianças. É que elas precisam estar o tempo todo
sabe, correndo certinho, elas não podem errar, elas não podem ser assim, elas não podem ser daquele jeito. Eles estão sendo controlados em tempo, né? Isso. Você tem isso, e a gente acaba sobrecarregando, né? Exato. E aí, por exemplo, vamos pensar em crianças dentro do espectro. É igual você falou, tem crianças que têm birra e não é autista, tem crianças que têm comportamentos ali, né, disruptivos. E tem autista que também tem birra. Exatamente, era esse o ponto, né? As crianças com autismo também são crianças. Então, elas têm comportamentos que não são do autismo. E a gente acaba enxergando elas como autistas o tempo inteiro. E aí existe essa diferença. Isso socialmente é um problema. Tá? Porque, assim, eu não posso me apegar a um diagnóstico para justificar comportamento. Então, eu não posso... Que nem o tempo inteiro, quando o Antônio fizer as coisas que eu considero uma coisa que socialmente ele não pode fazer, eu não posso ficar falando... A gente acaba justificando por conta do desconforto, né? O desconforto para a pessoa e para ele. Mas a gente tem que tentar eliminar, a gente não vai, porque a gente sabe assim, você vai diminuindo esse comportamento, mas tem coisas que ao longo da vida a gente sabe que a gente treinou, e uma hora é lá, e a gente sabe que vai ter esse gatilho. Mas, assim, eu não posso... Eu falo assim, que a gente vê isso e eu acho que isso acaba sendo ruim para o nosso trabalho. Você permitir tudo para o seu filho autista porque ele é autista. Não, ele tem que ter limite como qualquer pessoa. Sim. É aquilo que eu falei para você lá fora. Como que eu posso querer que meu filho faça parte de uma sociedade que cobra isso de todo mundo se eu colocar ele dentro da sociedade sem limite e falar, filho, voa? Não vai voar. Exato. Ele não vai voar porque ele vai encontrar todas as barreiras possíveis. Isso. Porque eu falo assim, que o nosso objetivo enquanto família, e eu falo mais ainda enquanto ativista mesmo, é tirar as barreiras. E eu vejo que a gente acaba colocando mais, porque quando eu reforço um comportamento desse do meu filho, numa birra, que eu falo para você assim, não, Jéssica, deixa ele fazer, ele vai na tua casa... mexe em tudo que está na tua casa, vai tirando panela, vai abrindo porta, e você fala assim, não mexe aqui não. Não, mas ele é autista. Não. Se ele é autista e não dá conta disso, você, enquanto mãe, você tem que parar isso. Eu falei assim, eu tinha... eu me incomodava muito com o comportamento que eu via que desagradava as pessoas. Então, o que eu fazia? Eu saía. Né? Eu tenho situações assim, nós vamos para um casamento, e chegar no casamento, a situação, eu pegava meu pacotinho, virava as coisas e ia embora. Eu não ia fazer ele ficar o tempo inteiro chorando, e não ia fazer com que os outros tivessem que suportar aquilo. Era uma situação que naquele momento era meu. Então, assim, eu tenho que entender que eu não posso ficar naquele ambiente. E demorou muito... Tipo assim, enquanto criança eu tinha esse entendimento. Enquanto adulto eu quis desafiar. E aí eu já não tinha mais esse poder. Então aí assim, a consequência era mais grave. Sim, exatamente. A gente tem que entender isso, né? Que além do transtorno, são pessoas, são crianças, são adolescentes, são adultos que vão ter as dificuldades como a gente tem também. Né? Claro que aí tem as situações específicas do transtorno e as situações específicas, né, da vida deles ali, entendeu? E é importante a gente saber disso. É a mesma coisa que eu falei, por exemplo, do ABA dentro do ambiente clínico. No ambiente clínico, a gente controla tudo. Então, você controla ali o que vai ser feito, o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, quais os reforçadores eu vou utilizar. Explica isso para mim. Como funciona? Como funciona dentro de uma terapia. Dentro da terapia. Reforçadores. Isso. Tá. Então, primeiro, né, igual eu falei para vocês, primeiro é feita a avaliação para entender quais são esses comportamentos, então, que a gente vai precisar trabalhar. E é identificado quais são os reforçadores. Então, o que é reforçador? É algo que interessa muito aquela criança, aquele paciente, aquele adolescente. Isso vai de criança para criança. Vai, é individual, né? Então, precisa entender qual que é aquele contexto, o que essa criança gosta e tudo. O reforçador, ele tem N reforçadores, né? Tem reforçador que, por exemplo, pode ser um brinquedo, pode ser um objeto, pode ser algo comestível, pode ser, enfim, pode ser abraço, pode ser bater palma, pode ser elogiar, né? Esses são reforçadores que é o que a gente mais gosta, que são aqueles que é do dia a dia mesmo. Mas, normalmente, são reforçadores daquilo que a criança se identifica. Então, é uma criança que gosta, por exemplo, da Peppa Pig.
Então, a gente vai usar a Peppa Pig como reforçador. E aí, o que eu faço? Eu vou estruturar um programa para essa criança a partir do que ela, dos déficits que ela tem. Eu vou identificar os déficits e vou identificar as prioridades. Então, por exemplo, uma criança que não tem as habilidades básicas, não adianta eu ir para as habilidades maiores. Eu preciso desenvolver a fala. Se a criança não senta, não tem contato visual, ela não imita, ela não vai falar. Então, eu preciso ir um passo para trás. Exatamente. Então, é isso que eu preciso identificar. Quem que é essa criança? O que ela consegue fazer, o que ela não faz? Dentro do que ela não faz, eu vou entender por onde eu vou começar. Não adianta eu começar lá em cima. Eu tive quando eu estava na supervisão, tinha uma profissional que ela estava atendendo um pacientinho muito bonitinho, eu lembro dele até hoje também, e ela estava tendo dificuldade na evolução dele. E ela me chamou, falou, Jéssica, não está indo. E quem tinha feito o plano terapêutico era uma outra supervisora. E aí eu entrei e falei, vou observar, né? Vai lá, atende ele, quero observar o que está acontecendo. Aí ela foi, atendeu, e eu fui olhando o plano terapêutico dele, olhando para ele, olhando o que ela estava fazendo. Aí eu sentei com ela depois e falei assim, ele não vai evoluir. Porque você está colocando coisas para ele que ele ainda não vai conseguir fazer. Você está colocando coisas para ele que está muito além daquilo que ele precisa. A gente vai ter que voltar para essas habilidades básicas, trabalhar com isso primeiro e depois a gente segue para esse plano terapêutico aqui, porque ele não tem ainda capacidade para chegar nesse plano terapêutico aqui. E o que a gente está fazendo? Frustrando ele o tempo todo. Porque você está dando uma carga que ele não Ele não vai conseguir. É a mesma coisa de eu ficar aqui colocando uma coisa que você não consegue fazer e o tempo todo, vamos, Lilian, faz. Aí você vai ficar, mas, nossa, de novo, eu não vou conseguir, vai ficar parecendo, né? E essa sensação para as crianças também acontece. E para a própria terapeuta, porque ela estava frustrada porque a criança não evoluía, né? E aí a gente deu um passo para trás, refiz o plano terapêutico e ela foi. A criança voou, virou outra criança. Você voltou, né? E aí ela foi, né? Porque precisava disso. Então, assim, você tem que pegar um bebê e colocar, anda. Isso, não tem Fala como. isso não, eu comecei a andar cedinho, né? Você começou. Mas precisa ter, né? Ele tem que primeiro ele sustentar pulou o etapa. corpo. Exatamente. Aí... Tá, então a gente percebe isso. Quais são as defasagens dessa criança e por onde a gente vai começar? Tá? A gente começa por aqui, aí a gente vai montar esse plano terapêutico dessa criança. E aí quem vai aplicar, normalmente é um AT ou um psicólogo, né, profissional formado ali, vai fazer a aplicação desse plano terapêutico. E aí nesse plano terapêutico você vai ensinando a criança a fazer aquilo, né? Você vai dando para ela oportunidades e aí o ABA ele é registrado, então ele é quantificado, lança gráficos e é muito importante isso. Claro, você acompanha a evolução. Isso, o qualitativo é extremamente importante, ele faz parte do processo. Mas o quantitativo vai dizer se aquilo realmente está sendo efetivo ou não também. Sobre a parte do quantitativo, quantas horas estão sugerindo de aba ultimamente? Porque eu sei que tem o ideal, que é 40 horas, mas quanto que está conseguindo se fazer por paciente? Assim, a gente tem indicações, né, várias possibilidades. O que a gente tem hoje? Acho que a gente tem que olhar para a realidade do nosso país, sim, né, e a estrutura que nós temos e como é feito o ABA lá fora. Então, as 40 horas indicadas não é 40 horas em ambiente clínico, né? É 40 horas envolvendo família, escola e o ambiente clínico como um suporte. E o que nós temos hoje? Indicações terapêuticas de 40 horas, 30 horas, única e exclusivamente em ambiente clínico. Então, você coloca uma criança de 2, 3 anos num ambiente fechado, controlado, como se ela ali treinando o tempo todo. Aí sim ela vai estar sendo dentro do... Adestrado. Vai estar sendo adestrada, E o que eu falo é que, assim, a terapia ela é lúdica, mas ela é uma terapia. Então, a terapia, ela cobra de você. É lógico, você ela tem não é uma objetivo, brincadeira. Você não está indo lá para brincar. Isso, não é uma brincadeira que você vai fazer tudo que você está com vontade. Eu quero brincar disso. Não, você vai ser treinado. Igual eu falei, você vai dar oportunidade e você vai testar ela o tempo todo, né? Então, é difícil. Imagina você fazendo... Vamos pensar numa terapia convencional, a psicologia. Você vai fazer terapia. Imagina você fazendo 30 horas de terapia. Nossa senhora, você... Não tem como. Não dou conta de 1 hora de psicólogo. Imagina, não. E então, assim, né? 30 horas como é difícil, e semanal, né? Exato, semanal. E aí, o que a gente precisa desenvolver? O ABA, o que ele vem, que a gente traz lá de fora, e principalmente na realidade do Brasil, ele deve ser o ambiente clínico como suporte, o treinamento parental para fazer isso e na continuar família. Em casa, no parquinho, no shopping, em qualquer lugar que você for levar essa criança, e a escola. O professor de apoio tem que ser treinado também.
Então, essa é a realidade que, vamos dizer, seria o ideal para nós aqui. O que não acontece muitas vezes, Isso, né? mas você consegue abertura com escola? Normalmente, eu tenho mais facilidade com as escolas do que até com as próprias famílias. Assim, as escolas depende de como você vai chegar lá, né? Mas a gente chega com um intuito de assim, eu vim para ajudar. Eu não vim aqui para te julgar, não. Eu vim aqui para ajudar. O que vocês estão precisando? Vocês querem que a gente auxilie em como fazer manejo durante a alimentação da criança? Como auxiliar no desfraude? Como fazer essa criança... O que eu faço com a criança que não está dormindo na hora que os coleguinhas tudo estão dormindo e ela fica pulando em todos os colegas, acordando todo mundo? A gente vai dar um direcionamento, como fazer. Você não vai obrigar a criança a dormir, não tem como. Então, você vai ter que pensar em uma outra estratégia. Toda hora que a criança sai ali do controle do que está acontecendo, eu tiro ela da sala. Eu estou reforçando. Lógico. Né? Aí eu tiro, normalmente eu levo para onde? Parquinho, né? Porque aí a criança vai acalmar. Não, e outra, o que a pessoa não percebe é que talvez o comportamento justamente acontece para para isso, exatamente, aumenta. E até as próprias crianças, né? Elas começam a falar assim, mas o fulaninho ali é autista e ele vai pro parquinho toda hora. Eles começam a achar isso como uma vantagem. Eu também quero, porque ele pode sair a hora que ele quer e eu não tô saindo. Então, eu tenho visto tipo assim, que as outras crianças, em vez de elas estar sendo trabalhadas de forma positiva no sentido de inclusão, de entender aquela diferença, porque eu acho que esse é o melhor momento de entender a diferença. Na infância, né? Mas só que assim, quando você começa a ter essas prioridades, esse outro universo aqui começa a se sentir insatisfeito. E ele se sentindo insatisfeito, ele não vai acolher. Ele não vai gostar. Né? Essa é uma grande diferença e eu vejo que tem escolas e escolas, né? Por exemplo, a escola do meu filho estuda com 2 autistas e ele sabe o que é autismo. Se você pergunta, tem 6 anos, mas se você perguntar para ele sabe. Se ele vê o símbolo do autismo, por exemplo, no mercado, ele já sabe, aqui é prioridade para autista. Ele sabe. Mas por quê? Não foi eu que ensinei, olha que eu lido com isso, né? Mas não foi eu que ensinei ativamente assim. Quem ensinou foi a escola. Nossa, que escola é essa? Foi a escola porque eles têm o aluninho e eles incluem realmente. Ali é uma escola que realmente inclui. Eu tenho que fazer esse elogio aqui. E, por exemplo, é uma escola com menos crianças. Então, sabe quando é aniversário, todas as crianças têm que ir? Sim. Né? Então, aniversário de todos, vai todo mundo. E aí, no aniversário do meu filho, eu fiz aquele balão que coloca um monte de... bala, essas coisas, depois sabe, explode. Que é antigo. E aí, Nossa, na hora, ele veio, hein? a hora que foi estourar, ele veio correndo e falou, mãe, mas o fulano tá aqui, ele vai ficar com medo. Aí eu falei, nossa, é verdade. Aí ele foi e chamou ele. Aí todos eles colocaram a mão no ouvido pra ajudar ele, né? Porque ele ia ficar assim. Ele foi junto com eles, porque ele se sente confortável com ele. Tampou o ouvidinho. A gente estourou com um negocinho pra não fazer aquele barulho, sabe? E pronto. Aí eles foram todos juntos, pegaram. Mas olha, ele foi ali e falou, mãe, se estourar ele vai assustar. Eu falei, não, então vamos avisar ele, chamar ele. Aí ele foi junto, tampou o ouvido. Todo mundo tampou o ouvido, todas as crianças, pra deixar ele confortável, sabe? E aí eu já tenho uma outra, por exemplo, o meu enteado, ele já chegou em mim e falou assim, Jéssica, eu estudei em outra escola, né? Jéssica, a minha professora falou que não é pra gente brincar com o fulano porque ele é autista. Oxi. Olha a diferença. Você vai contar da né? escola lá que você tá contando pra todo mundo a história? Não vou. Minha mãe eu conto então a história. Não conta não. Deixa pra lá. Tá bom. coisa Tem que é melhor a histórias, gente histórias não- difíceis, né? Mas assim, o que é... Então, existem escolas e escolas, mas a clínica tem que ir com o objetivo de ajudar. Mas eu falo assim, tudo aquilo que você oferece, eu aprendi, na verdade. Mas não que eu tive um comportamento diferente, que nem quando a Antônia era criança, eu estava sempre na escola. Eu sabia que tinha alguma coisa ali, eu estava... Então, lá. assim, eu conhecia todo mundo, eu participava meio que naquilo que eu podia, eu participava. Mas porque eu sentia que existia um risco ali, então eu estava meio que para ver o que ia acontecer. Dura quantas famílias que os pais não participam disso, né? Então, assim, era nítido para mim que existia alguma coisa. E como eu não tinha, né, alguém para me falar, não é isso, então, assim, só eu que estou vendo, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas, assim, após o diagnóstico, você começa a conviver com pessoas que você vai vendo, assim, que tudo é imposto.
né? Eu falo assim, a lei existe, então, assim, se a lei existe, você tem que fazer. E eu bato muito nisso porque eu penso que a gente não precisaria. Não precisaria. Se vivêssemos num mundo que fizesse essa inclusão, né? Inclusão, né? Não a inserção. Que eles inserem, mas não incluem. Só coloca lá dentro, porque a inclusão, de fato, é isso. Eu tenho que colocar aqui dentro, então tá, Antônio, senta aqui. Isso. Mas você não precisa fazer nada, Aí não. Normalmente, onde eles ficam? No cantinho, ou na primeira nada, carteira não. ou no final. Você pode vir, mas você vai ficar aqui quietinho, não abre a boca. É assim. Não faz nem as atividades, então, né? assim, e aí você percebe que quando você vai de uma forma mais brusca, a resposta sempre vai ser ruim. Vai ser então, ruim. assim, eu sempre falo, eu oriento, porque assim, as pessoas que me procuram, eu acho que se você está vindo atrás de mim, eu tenho o direito de falar como eu penso. Isso. Você pode não aceitar. Aí eu falo assim, a escola, e a gente aprendeu isso também, é um porto seguro. Tem que ser, porque senão essa criança não vai estar lá. Para o Antônio era. Por mais que ele tinha as limitações, a dificuldade de interação, era um momento... Ele nunca pediu para não ir na aula. Pelo contrário, quando ele pegou catapora que o médico falou... Eu era desesperado para ir na aula. Ai, que legal. Quando o médico falou que ele ia ficar 10 dias afastado, ele virou para o médico e falou assim, mas ontem eu já estava, então quer dizer que é só 9, né? Tá? Já estava contando. Já estava contando. Se ontem eu já não fui, então é só 9. É só 9. Porque então, comigo ficar sem aula era o fim do mundo. Então, assim, Tem que ser, é gostoso, era né? bom para ele. Eu sabia que era bom. Mas eu vejo que, assim, essa questão de você vai ter que fazer isso para o meu filho, a pessoa que recebe isso, ela sempre recebe isso de uma forma ruim. Agora, quando você chega, olha... Mostra a sua dor e a sua dificuldade. Aqui para te ajudar, né? Eu falo assim, meu filho tá assim, eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido. Você tá levando de uma outra forma. Você não tá falando que eles são obrigados a fazer aquilo, mas você tá pedindo ajuda. Exato. E eu falo assim, que a lei maior que a gente precisa não tá no papel da legislação. Mas em algum lugar ela tá escrita, a gente sabe que tá. Né? Que o amor tem que fazer parte. Não existe... Não existe. Eu acho que é a principal. Então, principal assim, ponto. e para mim é muito claro, todas as pessoas que eu vejo impondo, eu nunca vejo ela tendo ela pode assim, eu vou brigar na justiça porque você consegue o que você quer. Ponto. Mas, de fato, não resolveu aquilo que estava Não, porque daqui a pouco vai vir outra coisa claro que vai, de novo, vai vir. Claro, e aí vai que ficar essa visão de que eu tenho uma visão muito assim, percebo muito isso. As próprias terapias, indicações das terapias. Eu vejo que parece, inclusive, alguns momentos eu até levei isso quando eu estava numas conversas com as famílias. É assim, sabe que me parece que é um receituário médico, que eu tenho que te entregar e aí pronto, acabou, a criança vai evoluir. Né? Sabe Sim. assim, você tá com dor, toma aqui 3 gotinhas de dipirona e essa dor vai passar. Então toma aqui 30 sessões de psicologia e pronto. Aí se você faz todo um percurso. Você tem que pensar, igual eu falei, o ABA, o programa, tudo que a gente faz, a ciência, né, que a gente faz todo o estudo para fazer aquilo, ela não é à toa. Então, são pessoas especializadas para fazer aquilo, ela faz um estudo daquela criança, daquele paciente, do que fazer. Ela não está fazendo aquilo à toa. Aí ela faz todo um processo. E aí a criança está evoluindo, o paciente está evoluindo. Mas, não está colocado as 30 sessões que o médico falou, é por isso que ele não está evoluindo mais. E aí fica focado nisso e não foca na evolução que está acontecendo, ou então de dar a mão ali para os profissionais e falar, vamos junto, vamos ver o que a gente pode fazer juntos para a gente evoluir. Né? Eu acho que tem os dois lados. Tem os profissionais que também não dão essa abertura ou fazem o mínimo do trabalho deles. Com certeza. Né? Vai ali, atende, vai embora, não estuda o caso, não faz... Né? Existe, não vou... Né? Tenho total ciência disso, mas existe o outro lado também. Que assim, vou entregar aqui, vocês fazem a parte de vocês e meu filho tem que evoluir. Então, precisa haver esse amor, igual você está falando, né? Isso de, olha, vamos olhar juntos o que a gente pode fazer, vamos parar de focar em olha, se você não me entregar isso aqui, meu filho não vai melhorar. Porque ninguém está querendo que a criança ou que o paciente não evolua. Isso é
é uma coisa que é humanamente, né? É uma pessoa que trabalha realmente, que gosta do que faz, que trabalha com aquilo. Por exemplo, eu trabalho há 8 anos, né? Mais de 8 anos com isso, estudando só isso. Fui crescendo aí nessa área e estudando, aprendendo cada vez mais sobre, enfim, a criança. Depois eu entrei na adolescência, na fase adulta. E aí, não acreditar no que aquele profissional está fazendo. É claro que, igual eu falei, existem profissionais que realmente não estão querendo fazer o melhor. Mas existem aqueles que sim. Só que aí precisa do outro lado. Você, querendo ou não, você é avaliado pelo teu melhor trabalho. Isso, exatamente. E não o contrário. Ninguém avança por ser como café com leite. Não. Né? Tem que ser um cappuccino, né? Ali, com chantilly. Um chantillyzinho em cima. Né? E se bobear, ainda não colocar me lembro essas coisas que eu tô querendo tomar um cappuccino. Como que é o nome? Eu também. Uma Nutella, né? Isso, então tem assim, que ser bem uma na coisa, borda, é verdade. Mas existem, eu acho que esse padrão para os dois lados. Eu vejo isso, por exemplo, nas clínicas onde eu faço a gestão, eu sei quem são. Os pacientes não, os profissionais. Esses que, sabe, que se destacam, que eu vejo esse amor, essa dedicação. E eu sempre falei para eles, eu sempre vou valorizar vocês. Vai ser sempre vocês. Se eu tiver que chamar alguém para fazer alguma coisa, vai ser vocês. Se eu tiver que levar para dar um treinamento, vai ser vocês. Porque eu confio, eu não preciso trazer alguém lá de fora para fazer algo que uma pessoa aqui de dentro sabe fazer. Entendeu? E eu gosto de valorizar eles, assim. Tanto que as supervisoras das minhas equipes foram crescendo. Elas já atuavam lá e cresceram ali de dentro. Claro que eu tenho um supervisor hoje que é de fora, porque eu fiz um processo seletivo, mas porque eu queria algo específico. Aí eu precisei, né, pegar uma pessoa de fora. Só que eu também tenho esses cappuccinos nas famílias. Eu sei quem são. Sim. Né? Essas que eu consigo ir lá. Hoje não, que eu não estou mais tão próxima assim, mas as coordenadoras ali conseguem. Olha, vamos ali, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto. E a gente está sempre pensando. E você sabe quem são aquelas que vão abraçar isso. Isso. E a gente tem as ideias assim, olha, vamos fazer um treinamento para você aplicar em casa. Isso é uma coisa que, por exemplo, não estaria dentro do escopo, mas a gente pode oferecer esse treinamento para a escola. Aí a gente chama a família, a gente sabe quem são as famílias que a gente pode... Você vai treinar para cuidar de mim, mãe? Não, eu já estou treinando de você faz 29 anos já, é treinada. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente falou dessa questão das famílias não aderirem, né? A gente faz a semana de conscientização há mais de 2017 para cá, né? Sim. Então, a gente parou na pandemia, só porque não tinha como fazer. E, antigamente, o foco da gente era família. A gente achava que a semana de conscientização, assim, num primeiro momento, que as famílias tinham que participar. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que as famílias não vinham. Tipo assim, as famílias não se envolviam. Sempre que apareciam, eram sempre as mesmas pessoas. Tipo assim, as mesmas famílias. Que já sabiam a respeito, que foram em todas as outras. Viriam, né? Então, assim, elas continuam participando até hoje. Só que a gente teve que mudar o foco, no sentido de perceber que não, se nós estamos falando, eu acho que as pessoas confundem bastante. E eu sempre falo, porque assim, semana de conscientização não é a semana de você levantar a bandeira falando assim, olha, meu filho não tem tratamento. Ó. Você quer manifestar? Você pode manifestar durante o ano inteiro. Mas a semana de conscientização, ou o mês de conscientização, é para a gente falar de autismo. É uma oportunidade, para quem né? não sabe o que é. Isso, uma Se eu oportunidade. quero conscientizar, eu não posso chegar para uma mãe e conscientizar ela do autismo. Ela vai falar para mim, eu sei mais que você. Então, eu tenho que atender um público ou de profissional que vai trabalhar de alunos que precisam ter essa experiência, ter esse conhecimento para si. Uhum. Nossa, existe uma possibilidade de eu trabalhar com isso. Então, assim, a gente teve que mudar o foco para a gente ter público de fato e a gente conseguir levar essa informação. Porque, assim, se você for ver que a gente fez a palestra aqui no dia 1º, tinha mais de 700 pessoas inscritas, a grande maioria eram alunos e profissionais. Então, assim, a gente atingiu o nosso objetivo, porque a gente estava falando com o público que, de fato, essa informação ela serviu para ela e vai ser passado para frente. E pode ser que a gente tenha alcançado pessoas ali que em momento algum pensou que ia trabalhar com autismo e a partir daquele momento vai começar a pensar. Exato. Tem uma menina que ela estava fazendo psicologia quando nós fizemos a nossa primeira palestra na semana de conscientização. Ela assistiu, foi a primeira vez que a gente falou. Ela assistiu e assim,
era um momento ainda muito enfraquecido para nós de contar a história, né? Até hoje, que nem ela se formou, começou a trabalhar com autista, ela mandou um depoimento para mim, falando que ela estava trabalhando com autismo por conta daquela palestra. Então, assim... Que legal. Eu estou falando disso lá atrás, mas eu sei que ela existe toda vez que ela me encontra, ela vem falar, sabe? Ela tem aquele prazer de saber assim, olha, eu estou aqui porque em algum momento eu ouvi falar sobre isso. Mas que bom, né? E, ó, eu trabalho no hospital, e no hospital, assim, sempre tem estagiário, e lá atrás, o pessoal fazendo psicologia, ainda logo no começo. Gente, vocês têm alguma coisa na faculdade? Não. Daí, assim, tudo que ia ter de nada. Eu chamava. Hoje são pessoas que já estão trabalhando também. Mas eu acho que esse é o propósito da conscientização. É isso. Levar o tema para o máximo de pessoas possível. Que nem quando a gente faz uma caminhada, eu vi que isso já está desvirtuando. As caminhadas aqui em Maringá sempre foram caminhadas do bem. São caminhadas onde as pessoas se envolvem de uma forma feliz, amigável. A gente convida todo mundo para participar, tanto que esse ano até o pessoal de vocês se envolveu nesse movimento de estar falando de autismo enquanto todo mundo estava falando, junto com a sociedade mesmo. E é uma coisa bonita, é uma coisa que a gente está ali para aplaudir aquilo que a gente está fazendo. Não é uma coisa que está ali para você levantar uma bandeira, o meu plano de saúde não está atendendo o meu filho. Eu acho que você pode levantar a bandeira todos os dias. E tem que lutar pelos direitos, porque assim, a gente tem que mostrar, porque eu acho que enquanto a gente está caminhando num domingo de manhã, onde a cidade tem um monte de gente na rua, caminhando também, e está te vendo ali, opa, por que esse pessoal está aqui? Existe um motivo para a gente estar ali. É para ser visto. O objetivo é esse. E, graças a Deus, nós chegamos até esse ano com essa caminhada, de uma caminhada do bem. Eu não posso falar para você que o ano que vem, a pessoa que organize isso não traga pessoas que vai vir bandeirar. E eu acho que está errado, eu não concordo com isso. Eu acho que é um momento Tem momentos de você... e momentos, né? Porque, assim, você só mostra o lado ruim. A Lília só quer falar... Não é isso. Porque, assim, as pessoas têm que entender, principalmente as pessoas que ainda têm crianças. Você tem que entender... que seu filho vai crescer e lá na frente, tudo aquilo que você acha que é difícil hoje, pode ser muito mais difícil. Porque enquanto você é criança, todos os momentos você está em ambiente controlado. Porque pai e mãe sempre vai estar junto. Só que quando eles crescem, eles vão participar de uma vida que nós não vamos ter mais controle. Eles precisam, né? Eles têm que criar E a gente não tem como ter controle sobre o outro. Então, a gente vai sempre pensar... Não é sobre ele, é sobre o outro que vai. Sobre ele a gente até consegue, mas sobre o outro não. Exatamente. Eu acho que seria uma visão assim de que não é uma crítica, né? Mas é um alerta de que as pessoas precisam se unir, né? Parar de criar guerras, assim, Exatamente. Né? Acho que, claro, as pessoas precisam lutar pelos direitos. Existe claro muita falha. Existe. Muita falha mesmo. Tem que ir atrás. Até por isso que existe a semana de conscientização, para que traga esse assunto para as pessoas conhecerem, saberem mais sobre isso, né? Entenderem, porque tem pessoas que não sabem, no dia a dia não sabem, num PS não sabe como lidar, né? Existem várias essas situações assim. Mas, igual eu estou falando aqui, não uma crítica para as pessoas, né, que estão envolvidas assim, mas é um alerta de que precisa haver essa união, porque senão não tem melhora. Não tem melhora da criança, do adolescente, porque, do adulto. Porque assim, eu acho que esse é o momento que nem assim, a gente teve até um fato que para nós foi muito importante, que talvez para muita gente não mas para a gente foi um fato, mínimo, mas é extremamente importante. Nós conseguimos, a gente todo ano... A gente queria que a catedral ficasse azul no dia 2. E a gente não consegue. Nunca conseguiu. Isso é até um apelo, tá, gente? Para quem tiver esse poder, em algum ano aí, se conseguir convencer, né? O bispo a liberar para a gente um dia só azul, a gente ia ficar muito feliz. Mas a gente foi no Sicredi, aqui no Dex, e... solicitar uma parceria deles, no que eles poderiam ajudar a gente na semana, e o coral deles foi cantar na abertura, e nós conseguimos fazer o Sicredi mudar a luz na semana. Olha que legal. Então, assim, eles acenderam a luz azul, que ele é todo verde, eles acenderam a luz azul
na terça-feira e aí ficaram a semana. Então, assim, é nada. Para eles é só mudar a configuração muito, né? Diz muito. Da iluminação, mas para nós, o que representa aquilo? Só a luz. Não, gente. Para a pessoa fazer aquilo, ela teve que ter um convencimento do que você está falando. Entender, exatamente. Entendeu? Ela teve que entender. Então, assim, a partir do momento que você leva essa informação para dentro de uma empresa desse tamanho, e essa pessoa se convenceu de alguma coisa, tudo muda. Uhum. Porque, assim, aquilo ali abre portas. Aquilo ali pode gerar emprego. Aquilo ali pode gerar N possibilidades. Então, assim, são coisas pequenas que as pessoas não dão valor, mas pensa assim, só está buscando lá para fazer... Não é para fazer bonito. Que nem assim, o fato da gente estar aqui dentro da Uningá, para mim, representa muita coisa. Nossa, com certeza. Não é o podcast. É o que isso representa dentro da universidade. Uhum. O que isso está acontecendo. A possibilidade que autistas estão tendo aqui dentro. Então, assim, quando a pessoa vê e fala, nossa, eles estão falando de autismo dentro da Uningá. Será que a Uningá é inclusiva? Sim, é isso que a gente tem que trabalhar. E ela só vai ser inclusiva, na verdade, em todos os ambientes, a partir do momento que eles conhecem. Sim, mas isso que eu estou falando. Inclui, né? Mas só que para as pessoas conhecerem, compete a nós. E chegar ali, né? Ir lá, fazer falar, isso. A nós que eu estou dizendo, não é o profissional que trabalha com autismo que tem que bater nas portas para falar, gente, o autista está aqui, vocês vão ter que... Mas nós, enquanto família e enquanto sociedade, nós precisamos fazer esse papel. E eu acredito que o lugar de fala de vocês é muito mais potente. Nós fomos numa palestra essa semana, aí o Antônio fez uma fala, ele terminou de falar, mas ele fez uma fala dele e daquilo que ele acredita enquanto pessoa com deficiência. Uhum. E aí ele ficou se sentindo que ele tinha contrariado o que a pessoa tinha falado. Aí ele sentou, mãe, acho que eu fiz besteira. Eu falei, não, filho, é legítima a tua fala. Você está falando da tua sua vida. Não quero arranjar conflito num negócio que não era a minha fala lá. Eles me pediram só falar uma fala rápida, daí eu contraria a pessoa um monte. Eu fiquei, meu Deus do céu. Só que daí a fala da pessoa que fez a palestra era exatamente o que ele tinha colocado como legítimo dele. E então, você não está errado. E ele não estava errado. Mas é isso que eu estou falando. Você tem que usar. Isso, e assim, e só você, por exemplo, Antônio, só você sabe o que você passa, entendeu? Por exemplo, minha mãe também sabe. Sim, não, mas enquanto autista, isso, não. Enquanto autista, ela não sabe. Ela sabe o que você viveu. Eu conheço a minha fala, dor. Isso. E nós, profissionais, por exemplo, é claro que eu tenho pessoas na família e tudo, mas eu sei que meu lugar de fala não é esse, o de vocês. Meu lugar de fala é o de levar conhecimento a nível técnico. De falar que existe uma possibilidade. Isso, de tentar auxiliar o máximo que a gente puder, de unir forças, né? Mas eu não tenho esse lugar de fala de mostrar a dor, porque eu não tenho ela, entendeu? Então, não tem como eu levar isso. Eu tenho como levar, por exemplo, se o Antônio me contar, eu falar que o Antônio me contou. Mas é diferente de eu, enquanto, por exemplo, o Antônio enquanto autista, ir lá e falar. Até porque acaba incentivando as mães de crianças a falar, olha, né? Olha lá, ele tá falando tudo, ele tá ali, ele consegue, né? Ele faz isso, ele faz aquilo. Isso acaba incentivando de, olha, meu filho também pode. Mas você sabe que ontem uma amiga minha de trabalho, ela tá aposentada já e a filha dela, ela teve filha já mais velha e a filha dela é autista. Aí ontem ela ligou para mim por um outro motivo dela, falou assim, Lília, fala pro Antônio que a minha filha segue ele. E ela fala, não mãe, mas o Antônio falou isso. O Antônio diz, tá falado. Eu falei assim, que legal. Eu falei assim, é importante saber que você é uma referência boa. E é mesmo. Tipo assim, você não tá ali fazendo micagem na frente de uma câmera, falando bobagem, para os outros assim, o palhaço do autista lá tá fazendo isso para... Não é isso. Não. Né? Eu falo assim, se a gente não puder levar uma informação que vai contribuir, é melhor a gente não levar nada. Então, legítimo mesmo, e né? fica quieto, né? E mas eu assim, acho que é muito importante. Eu vou te fazer um pedido. Vamos lá. Eu quero que você faça uma apresentação para quando a gente vir de novo, que nós vamos vir. Porque e o nosso tempo tá acabando. Tá, né? Acabou o nosso tempo. E a gente poder falar... Hoje a gente desabafou. Aí a gente falar mais especificamente sobre o ABA. Vamos sim, aí eu trago mais a parte até porque, técnica, assim, né? porque eu quero que você fale também até das possibilidades, tá, gente? É para o próximo, nós vamos falar, e eu quero falar até sobre a possibilidade de como funcionaria
uma alta. Se existe alta, sim, tudo. Mas ótimo. Aí, assim, agora não dá mais tempo, então a gente vai preparar isso pra gente falar de novo. Tá bom. A gente se preparou para esse momento. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por estar comigo hoje, com a minha mãe. Falei comigo, mas era com a gente, porque se eu falar que está comigo, soa um pouco estranho. Mas, gente... Deixa ela se despedir, isso, né? Que eu ia falar. Eu ia pedir pra você fazer uma despedidazinha, uma última fala, pra daí a gente ir para a despedida. Tá bom, então. Eu queria agradecer, na verdade, o convite, né? Estar aqui com vocês é um prazer. Acho que eu aprendo muito falando aqui com vocês. Para mim, como eu falei, né? Como eu trabalho com essa área, é muito gratificante estar com pessoas que vivenciam isso, que estão ali e que estão lutando junto com a gente. E é isso, contem comigo. Tô esperando já. E na próxima a gente fala mais sobre isso. Agora você faz parte do nosso grupo de apoio. Exatamente. Porque eu nem enrola nessa fala. Eu esqueci de falar hoje. Ainda bem que você esqueceu. Então hoje é a sua vez. Mas você ainda é parte do nosso grupo de apoio. Não se sinta honrada, porque isso é mais trabalho do que uma honra mesmo. Mas muito obrigado por estar aqui hoje. Gente, novamente, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Eu sei que é chato você ficar tendo que escutar isso toda vez que a gente faz, mas, querida, não é para vocês poderem nos ajudar também com o futuro desse canal e com as pessoas que podem estar aprendendo junto com a gente aqui. Obrigada, gente. Obrigada, meninos. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.